Estamos começando o 9º encontro aberto do Observatório de Tradução da UFES, com muita alegria que a gente já vê a sala aos poucos enchendo, a gente tem cerca de 32 pessoas inscritas. Renata, querida, bom te ver, e todo mundo com quem eu já estava falando antes da gente começar a gravação. Está aí na apresentação a agenda que a gente está cumprindo nesse segundo semestre. Hoje, 25 de novembro, a gente tem a alegria de receber a professora doutora Ana Carolina Justiniano, e eu vou apresentar a Ana Carolina daqui a pouquinho, já dou meu boa noite. E ainda no final do ano, em dezembro, nós já estamos no final do ano, né? A gente vai ter Eloá Carvalho Pires também, falando de sua pesquisa de tradução, falando de sua experiência com tradução, slam, de poesia falada, só coisas maravilhosas que temos vivenciado nesse ano. Teremos realizado ao longo de 2021 10 encontros abertos. A importância do encontro aberto tem relação com o que o Observatório faz, com as outras coisas, e eu queria falar rapidamente. O Observatório é um projeto de extensão ligado ao ensino de graduação e à pesquisa também. E, portanto, a gente traduz muito, a gente tem equipes fazendo traduções, volume de texto, traduzindo e revisando, e esses encontros abertos, eles compõem o processo de modo integrado, para que a atividade tradutória jamais ocorra de modo afastado, apartado da reflexão sobre esses processos. Portanto, o encontro aberto cumpre esse papel, né, de trazer a discussão sobre os temas diversos, tanto quanto as reuniões das equipes que acontecem também periodicamente. Então, a gente tem, enfim, estamos aí abertos com os nossos canais aí disponíveis para todo mundo que quiser conhecer o Observatório, mandar mensagem. Alegria gigante ver alunos que não estão no Observatório, mas têm vindo aos encontros abertos, parceiros, meus queridos ex-orientandos, maravilhoso podermos interagir. Que seja fecundo esse momento de hoje, como os demais sempre têm sido. Bom, então, eu quero agradecer a professora doutora Ana Carolina Justiniano, que também é minha comadre, minha amiga. Eu sou a madrinha do coração das gêmeas de Ana Carolina, Luísa e Júlia. Sempre falo isso. Bom, Ana Carolina é doutora em Educação pela UFES, mestre em Linguística Aplicada pela UFMG, com especialização em tradução pela UFOP, Ouro Preto, né? Onde também obteve o bacharelado em tradução. Carol tem licenciatura em Letras em Inglês pela UFES e atua na educação básica há 25 anos, tendo também composto o quadro docente da UFES por 4 anos, por 2 ocasiões ou 3, se eu não me engano, né? Acho que foram 2 ocasiões, né? E co-coordenou, entre 2016 e 2018, um belíssimo projeto na escola pública, na Escola da Serra Clotilde Rato, intitulado Tradução como Prática de Letramento Crítico, sobre o qual já comentamos algumas vezes, né? Carol é membro do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Culturas e Redes de Conhecimento, CNPq, e colabora com o Observatório de Tradução desde a fundação deste projeto, em 2014, né? A produção de Carol tematiza o currículo, a sala de aula de língua estrangeira e a violência. E a Carol é mãe de Júlia e Luísa. Minha querida Carol, muito obrigada. The floor is yours. Eu agradeço muito, muito feliz de encontrar todo esse pessoal aqui no Observatório, pessoas muito queridas, que eu conheço, quero conhecer, conheço virtualmente, e, se não me engano, tem que fazer um registro. Eu vi aqui entrar Pietra Werneck, isso? Gente, eu tenho que dizer que ela foi minha aluna no Aristóbulo, é gratificante, é emocionante, né? Já começo emocionada de te ver aqui, Pietra. É minha aluna, Pietra, agora. Nossa, estou quase chorando. Amo as duas de paixão. 2017, Aristóbulo. 2002, Matutino. É ou não é? Maravilhoso. Ana Carolina, quero dizer que você foi uma inspiração para mim, tá? De verdade, como pessoa e como professora, para eu me tornar essa profissional que eu estou me tornando hoje, é você. Ai, que gracinha. Eu não me esqueço de você e nem da sua turma. Estou muito emocionada de te ver aqui. O Aristóbulo é uma escola muito diferente, no sentido positivo, proliferadora de diferença. Não pude
ficar lá, mas eu costumo dizer, e alguns professores da rede estadual, que o Aristóbulo e o Almirante são mini UFES. É muito parecido com o ambiente universitário, né? São escolas de ensino médio, mas tem uma pegada diferente. É maravilhoso trabalhar num lugar assim. Foi muito bom, né? Tenho saudades, e é uma alegria imensa te ver aqui. Porque é um lugar que a gente não viu o ano passar com toda a dureza que a gente convive, né, Pietra? Teve muito prazer, teve muita alegria nesse processo. Pietra, exemplar, assim. Vamos lá, que vamos começar, porque eu vou falar bem dela até amanhã. Maravilhoso. Júnior aqui presente, em começar assim, me emocionando, realmente. Eu vou compartilhar com vocês, agradecer pelo convite e gostaria de falar que vai ser uma conversa, né? Para organizar a minha fala, eu preciso de um PowerPoint, de um slide ali, porque senão eu sou rizomática. Então, falo de uma coisa, falo de outra, eu vou deixar tudo mais organizado na apresentação. Então, prazer falar com vocês todos, e é muita alegria estar no observatório, porque eu me sinto à vontade aqui, né? Todos sabem que eu acabei de defender uma tese intitulada Currículo como Rasura, Performance como Pele. Então, esses últimos 4, 5 anos, eu conversei com autores no campo da educação e da filosofia da diferença. E esse convite de hoje me faz pensar, foi maravilhoso, né? Pensar no que eu ia conversar com vocês, eu prefiro entender isso aqui como uma conversa, porque me forçou a pensar no sentido de pensar como um ato provocado pelo que acontece do lado de fora. Eu vou falar nisso mais detalhadamente em alguns minutos, me forçou a fazer uma ponte do que eu faço com a tradução e com a educação, e perceber que as coisas estão todas muito conectadas, né? A potência da tradução como processo inventivo no currículo e na educação básica, né? A tradução, meu campo de estudo desde a graduação, né? Quando eu comecei a estudar, eu optei pelo curso de bacharelado em tradução, uma paixão, leituras que eu gosto muito. E currículo e educação básica é o que eu vivo, mais especificamente, educação básica há 10 anos, né, na rede estadual, 5 anos na Prefeitura de Vitória, e currículo que eu tenho pesquisado, lido muito sobre currículo. Pois bem, a intenção, vocês vão ver ao longo dessa apresentação imagens do cotidiano das escolas, né, porque a gente vai pensar a tradução aqui provocada como atividade, como processo criativo, provocado pelo que acontece todo dia, provocada pelo povo que faz a educação acontecer todos os dias dentro e fora das escolas, né? Então, nós pensamos em que a tradução seja uma chance de mobilizar signos que nos ajudem a pensar a potência da tradução como criação de mundos em nosso campo. Então, eu vou passar várias vezes por este conceito, que é a criação de mundos. Existe uma autora chamada Sueli Ronick, que escreveu um livro chamado Esferas da Insurreição, que me acompanhou muito, né, na escrita da tese, que ela fala na potência da criação de mundos como escape diante de toda a toxicidade que a gente vive, especialmente no campo da educação, né? Então, nós trazemos a tradução como a chance, como uma possibilidade de contornar obstáculos nos percursos que se rasuram todos os dias, diante das paradas, muitas delas obrigatórias, para fazer novos fluxos, né? Nossa aposta nos fluxos é uma chance de continuar, ainda que forças maiores tentem nos escamotear, né? A tradução aqui, ela é pensada como uma potência de inventar um ritmo, né? De criar uma leitura, talvez mais do que reler, né, em uma sala de aula, criar uma leitura afastada da noção de solução para a educação. Então, como processo inventivo, a tradução que a gente vai falar aqui como processo criador, né, nas escolas de educação básica, ela parte das insurgências cotidianas. O cotidiano é uma linha de estudo que a gente tem, né, no campo do currículo, a UERJ é muito pioneira nisso. O cotidiano, ele traz os estudos dos cotidianos, alguns chamam de dos com os cotidianos, outros chamam de estudos cotidianistas, eles chamam atenção para a potência do cotidiano como força política,
porque há quem duvide da força política do cotidiano e pense que tudo que seja contribuição para a educação vem das secretarias de educação, né, das ONGs, dos grandes conglomerados, né, que produzem material didático. Mas a gente acredita que o cotidiano tem uma força que irrompe, né, é inesperada e fortemente criativa e produtora. Então, diante de tudo, eu vou contextualizar, falar do que a gente está vivendo, né, no Brasil, porque a educação não pode ser pensada como algo isolado, né? Então, como revide ao regime colonial capitalístico, que rouba nossas forças e que afetina nossas existências, nós ousamos pensar os currículos tecidos nas germinações de mundos, nos nomadismos, que desafiam qualquer pretensão de enrijecer os movimentos curriculares. Ou seja, qualquer pretensão de enrijecer os movimentos curriculares, tudo que a gente cria, tudo que a gente consegue inventar, como a base, a reforma do ensino médio faz, né? São tentativas de estratificar movimentos, formalizar, formatar algo que normalmente sai do controle, que é a força, a potência de criação de professores e alunos todos os dias nos cotidianos das escolas. Então, nós pensamos em saídas. Com a tradução, a gente pretende pensar saídas, né? Pensar a tradução como atitude frente ao mundo nas nossas salas, como experimentação. Essa é uma palavra muito importante porque eu tenho pensado e pesquisado daqui para frente, né? Experimentação para ventilar diluições dos currículos e esvaziá-los do fundo humanista. A gente precisa pensar o currículo como proliferador, né, ao invés de pensar como um depósito, né? Então, nós apostamos na capacidade de tradução, de desmanchar o currículo como uma carta de intenções prescritas e perfurá-lo por incorporeidades, né? Por tudo que o corpo é capaz todos os dias, e principalmente pela potência do encontro, né? Que acontece micropoliticamente nas escolas, né? Quando se desacredita na força da errância e equivocadamente pensa que não há o que fazer, nem há o que nascer diante da atmosfera atual, nós apostamos na capacidade da tradução, de criar, de inventar. Porque inventar é algo que, diz Manuel Bandeira, não tem receita. Um outro autor que eu visitei, né, conversei muito na minha tese, Deleuze, ele diz que a invenção é uma das mais potentes formas de resistência. Por isso a gente pensa a tradução como uma forma inventiva. Mas pensar, para a gente, o que a gente chama de pensar, né? Nessa pesquisa que está em andamento a partir de agora, né? Que está nascendo. Não é uma escolha, né? Alguns autores nos ajudam a pensar, Deleuze, Guattari, Agamben falam que o pensamento não está ligado à boa vontade, né? Mas a necessidade, né? Não é um ato voluntário. Eu acho genial, né, essa ideia de que pensar não é uma escolha. É um acontecimento que se dá quando se abre ao fora. O que ele quer dizer com isso? Nós pensamos como quando somos violentados por algo. Algo me toca, me movimenta, me emudece, e isso faz com que eu pense, seja lá o que for, de alguma maneira, diferenciada. Não é um pensar simples, né, corriqueiro, cotidiano. É pensar no que nos toca e nos faz fazer uma educação, e faz com que a gente tenha determinadas escolhas com as nossas atividades, como, por exemplo, ter uma posse da tradução como processo inventivo, né? Portanto, nós vemos como equivocados aqueles que suspeitam que não há políticas nos cotidianos, né? Nós partimos aqui, a ideia vem do que os professores produzem todos os dias na escola, né? Nós não descartamos a potência política da escola pública que produz todos os dias, né? Então, nós falamos várias vezes aqui em experimentação, né? Nós pensamos a tradução como uma forma de experimentar movimentos de criação de mundos cotidianos e entendemos, está repetindo, né, como campo de experimentação em territórios movediços. Movediços por quê? Porque se você for pensar, pesquisar em uma escola, planejar em uma escola para um determinado grupo de alunos, aquele cenário ele é incapturável.
O território é movediço. O movimento é a única constante que tem em educação. E isso faz com que tudo mude ao tempo todo, inclusive as nossas premissas, né? Por quê? Porque a gente está falando de um tempo muito difícil. Nós estamos ensinando, falando de educação, de tradução como processo inventivo, de ensino de língua estrangeira, da contribuição do processo tradutório no ensino de língua estrangeira, diante de políticas extremamente tóxicas, né? Que todos nós estamos experimentando, passando, sofrendo, que exigem uma escola sem ideologia, delimitam assuntos, há um cultivo à brutalidade sem precedentes, né? São políticas que desejam um currículo neutro, né? E aí as paredes das escolas, as escolas nos dizem que congelar o acontecimento, estancar a potência vital, nem sempre é possível. Por mais que haja base nacional, reforma do ensino médio, escola sem partido, a potência criativa, a gente sabe que ela não se esgota, mas ela não se esgota à custa de muita luta, né? Não necessariamente só esperança, né? Sabemos, né, que o Estado experimentador continua estratificando nossas mudanças, nossos avanços. Nós mudamos aqui, ele nos modula, nós continuamos mudando, daí o território movediço. Então, é preciso, nós acreditamos, entrar em composição com os fluxos e produzir escapes. O que está acontecendo que me movimenta para que eu tenha determinadas práticas pedagógicas no ensino de língua estrangeira, tendo a tradução como mote, né? Assim seguem os currículos, vivendo nessas linhas múltiplas entre fluxos, normatizações, oscilando entre grandes e pequenas ondas e políticas, que elas são contínuas. Agora, por exemplo, nós estamos aguardando, já está acontecendo, né, novo currículo capixaba, que apresenta mudanças drásticas, né, que acho que dá uma outra discussão. E essas ondas políticas que se modificam todo o tempo, nós estamos nela como vivendo numa maré, rasgam nossas frestas nas paredes em busca de ar. Nós temos que produzir nossos escapes, essa é a nossa aposta. Quando a gente cria com a tradução como processo inventivo, né? Por quê? Nós estamos em 2021, né? E é preciso respirar, né? Quando a minha tese encerrou, nós tínhamos 603.199 mortes. Hoje deve ser um pouco mais. Eu acho que não tem como pensar em educação sem pensar o que a gente está vivendo, né? Então, acredito que a tradução como processo inventivo possa nos interessar por uma educação que se efetue nas composições de forças, diante de uma atmosfera tão tóxica, como lugar de proliferação de mundos, e para reforçar nossa aposta em uma educação de excesso que arriscam com a experimentação. Porque produzir nossos furos, nossas resistências, nossas criações, muitas vezes é o que resta, né? Para muitos que estão abandonados literalmente pelo Estado, né? Nós vivemos, nos últimos 4, 5 anos, uma onda de novas políticas, né? O ensino médio declarado morto há pouco tempo, né? Falido, motivo para que venham as novas políticas e nos ensinem, entre aspas, né, a ensinar para que o jovem seja capaz de ser inserido no mercado. Toda essa falácia que a gente está acostumado. 2020, 2021. Então, de alguns anos para cá, temos sofrido uma série de políticas estranguladoras. Nesses anos, 2 últimos anos, 2020 e 2021, o ar nunca foi tão raro, né? Nós acreditamos que é urgente abrir espaço, temos sido ameaçados por uma grande asfixia, e no meio da cratera é preciso mais do que reinventar tudo, né? Reinventar talvez não baste. É vital engendrar novos espaços e percorrer fluxos que possibilitem existir de outras formas. Porque todas as guerras que têm sido travadas contra a vida atualmente têm em comum a retirada de fôlego. Nunca foi tão urgente desarranjar o processo de antiprodução vital gerador da máquina fascista, que repulsa a diferença, espanta o dever. É preciso vazar, configurar novos espaços em busca de ar. Aqui eu trago alguns, daqui para frente, poucos slides, assim, narrando o que a gente vê todos os dias. Porque o que a gente encontra no cotidiano da escola não tem como não nos afetar, né? Nossa prática é esbarrada por isso, né? Aqui é um fragmento de conversa, né? Aqui
É Maria, professora. Nomes modificados. Estou com todas as atividades em dia, só que o dinheiro que eu fui colocar no cartão não caiu. Eu não sei o que fazer agora, porque o trimestre fecha hoje. Minha mãe está de bicicleta. Isso é para entregar as atividades não presenciais. Quem não tem computador e não tem internet, muitos lares brasileiros têm apenas um celular e, às vezes, sem internet, as pessoas têm que se deslocar para entregar. É mais ou menos o que acontece na vida, né? Isso aqui é vida real, né? A retirada de fôlego que nós temos vivido passa pela onda de racismo, fascismo, homofobia, né? E todo um ataque à diferença possível. Então, mais do que uma reivindicação, precisamos de um peso de esperança no sentido de luta para nos sustentar quando a potência da vida é sequestrada, quando a vida é abusada e cafetinada pela maquinaria que cuidadosamente se ingena para nos paralisar. Que venham as rajadas e nos espalhem, né? Os ataques ao fôlego vêm também com os ataques sem precedentes ao meio ambiente, né? Não há garantias, não há segurança, mas ainda assim, a educação continua. Nós pensamos que diante de tudo isso, né, ensinar diante de tudo isso, produzir conhecimento, inventar com os alunos a tradução, pode ser sim uma possibilidade de explorar o que excede, o que vai suportar e o acontecer de uma educação que inventa saídas, produz respiros, inventa uma pele. Isso eu tirei da tese, né, que eu falo sobre a invenção de uma pele curricular, sobre pausas e rasuras, né? Uma educação possível, a tradução é um convite, ela provoca uma educação possível operada pela potência política da rasura, que ao rabiscar um currículo por corporeidades faz nele um novo mundo. Ou seja, é uma chance de nos abrir as multiplicidades que nos atravessam todos os dias, às forças, aos afetos felizes e tristes, né, que nós vivemos cotidianamente, e para além de reproduzir, é pensar em um ensino que inaugura e que inventa o que não existe, né, porque é um mundo em constantes fluxos, o currículo pode se deslocar, né, ele tem a capacidade de deslocar o conjunto de forças generadas. Nesse tensionamento, os movimentos reverberam criações que nascem como reação às forças e que fazem surgir a diferença. Reação a que forças? As forças do mundo que vivemos sendo educadores neste país, neste contexto, nessas escolas. No nosso caso, as públicas, né? A tradução como processo inventivo conglomera composições, mestiçagens, alianças e metamorfoses, especialmente diante das amarras que se impõem à educação todos os dias nesse país, né? Traduzir como processo inventivo é, antes de tudo, problematizar, e problematizar aqui pensado como um gesto investigativo, né? Como uma forma de lançar problemas e provocações, muito mais do que levar para uma escola, uma pesquisa, que busque uma solução. Quando eu já chego com a pergunta pronta, é ela que vai me dar a pergunta, é ela que vai me provocar. Daí a força do pensamento, né, que surge a partir de algo que nos violenta, né? Tradução como processo inventivo incita o pensamento e tem o pensamento incitado pelo que acontece ao nosso redor. Nós não conseguimos deixar de pensar na tradução, no ensino de língua adicional, como processo inventivo, desconsiderando as forças do mundo, né? Então, eu trago uma atividade de um professor, que eu vou falar muita coisa, né? Eu falei, o que acontece? Eu tenho visto coisas maravilhosas sendo feitas nas escolas. Em especial, a atividade que eu trago aqui, na escola Aristóbulo Barbosa Leão, que é uma escola que eu gosto muito, não é a minha escola, né? Mas eu já participei daquele coletivo, e onde está o professor Patrick Rezende, né? É o professor, eu saí, o Patrick entrou. Eu tenho a autorização dele, né, para mencionar o nome, e ele faz um trabalho genial nessa escola. Uma dessas é sobre novas leituras do povo cotiria, né? Ler escritas indígenas do povo cotiria. Ele propõe passear por um novo arcabouço cultural, ler e reescrever narrativas a partir de suas próprias perspectivas, podendo utilizar qualquer língua e meio semiótico. Esse foi o convite que ele fez aos alunos. Ele fez um convite, olha que coisa linda, a trocar e experimentar outras peles.
né? Ele mobilizou siglos que nos ajudam a pensar na potência da performance como criação. E por que não da performance como tradução, criação de mundos em nosso campo? Ele nos fez pensar que é possível contornar obstáculos nos percursos que se rasuram todos os dias diante das paradas para fazer fluxos. Pensar em toda a toxicidade que o mundo vive, é importante levar isso para a sala de aula? Sim. Aqui ele fez isso usando a tradução como processo inventivo. Essa é uma dança produzida pelos alunos. O vídeo é maravilhoso, né? De toda a edição do trabalho desse professor com esses alunos, eles produziram poemas, eles produziram notícias de jornal, eles produziram animações. Essa é a imagem de uma dança, uma das traduções propostas pelos alunos, né? Quando nós levamos essa atividade para outros professores pensarem, eles disseram, imaginar outros mundos e ler pela narrativa indígena, isso também é tradução. Ele tem que imaginar, viajar, conhecer. A gente pode muito mais do que uma interpretação de texto, que a base quer. A base nacional é o que se refere esse professor que comentou a atividade proposta. Temos muitas formas, um outro fragmento de conversa, de trabalhar a leitura. A partir de uma leitura, eles criam uma dança, uma peça, imagens e animação. É um jeito de viajar por onde nunca ninguém foi, só o céu já dá uma paisagem. Não é lindo? Eu achei linda essa fala. Aí a gente tem essa imagem, é um pedaço de uma animação feita pelos alunos, tudo manualmente, ficou um trabalho maravilhoso, né? Eles produziram um universo de possíveis, né? Pássaros que se transformam em peixes. Eu estou falando isso, eu escrevi a partir do que eu vi, né? O azular que dá uma paisagem, produz-se, então, novos fôlegos, novos possíveis, a partir dos encontros daquele professor com aqueles alunos, forças que escorrem das alianças, do devido acontecimento. Partimos da proposição que nos cotidianos podemos ter pistas dos acoplamentos produzidos nos encontros, principalmente em meio, como já dissemos, às forças conservadoras que tentam incessantemente reduzir a existência a uma vida besta, um termo de George Agamben, Vida Besta, é um texto maravilhoso, né? Vale a pena ler. E nos inspira com seus movimentos, peles, criações inesperadas, né? Eu achei genial essa atividade, eu quis trazer para a gente pensar a tradução como um lugar de encontro na escola, nas nossas aulas, lugar de troca, não algo que seja uma capa, mas algo que se abre, que deixa se penetrar, e é, portanto, sempre lugar de travessia, potencializado a partir do que nos chega na escola, a partir do cotidiano, e lugar de desdobramento, né? Portanto, eu realmente acredito que o sufocamento a que a educação é continuamente submetida não é totalmente possível, porque um processo inventivo, em todo processo inventivo, um horizonte se desloca, um furo se produz em cada poro. E com o poro, a gente tem uma pequena resistência que, mesmo que seja sufocada, ela pode ter criado novas resistências naquele caminho, né? A gente sabe que nossa luta é eterna. Então, a tradução, ela nos faz pensar na possibilidade de aliançar, né? Que é importante aliançar no enfrentamento daquilo que nos oprime, das políticas que nos regem e definem como e o que ensinar, né? Daquilo que nos sujeita para instaurar novas experimentações. É um convite à experimentação pensar a tradução no ensino da língua adicional. É uma chance de potencializar a constituição de novos espaços, ampliar modos de ser, fazer um novo campo e abrir para novas sensibilidades. Esse trabalho do Patrick é um trabalho de uma sensibilidade extrema, é maravilhoso. Encontramos saídas diante de um currículo que as políticas maiores, como a base nacional, não conhecem. E se conhecem, tentam fingir, né, que elas não existem, para vender material didático. Nesse processo de tradução, nós nos tornamos com o mundo, né, para além de estar nele, porque são todos esvaziados de si mesmos. Sim, os currículos podem ser pensados como paisagens invisíveis, aquelas que, uma vez conquistadas, nelas nos perdemos. Nisso eu quero falar do movimento, que é pensar em atividades tradutórias no ensino de língua. Todo dia a gente tem um cenário novo, isso é maravilhoso. Cada sala é um cenário, né?
Cada turma é um cenário, cada aluno um novo horizonte. É uma loucura, mas é um turbilhão. A gente vive, né, um turbilhão dentro de uma escola. Precisa abandonar as intenções fixas, obviamente, para pensar nessa linha, né, e a representação, já que essa pele se faz no viver. É provisória e criadora. Todo o processo inventivo e criador é provisório, né? Professores e alunos são o próprio composto e acrescentam novas variedades à escola e ao mundo. Eu acho que, nesse sentido, nós podemos pensar que a tradução, como ferramenta inventiva, é de uma potência muito grande, né? Porque os currículos sempre lidaram e vão continuar lidando com grandes agenciamentos sociais, né? Caracterizados pelos agenciamentos molares, que são as forças do Estado, as forças duras que nos estratificam, que reduzem o campo de experimentação do desejo a uma divisão pré-estabelecida, querem nos definir o tempo todo. Ainda assim, rasteiramente, micropoliticamente, são tecidas as novas estratégias, peles, que se infiltram nos poros da molaridade. E, até que sejam endurecidos, produzam novamente outras linhas, né? É um processo contínuo. A tradução que defendemos aqui como processo inventivo enseja novas criações, novas possíveis, quando se acredita que tudo está perdido. Pensamos, então, que há processos que rompem quando a vida diz não às forças de assujeitamento, que insistem em prevalecer em tempos que as próprias vidas não veem outra saída que não seja inventar, né? Nessas invenções criam-se novas relações com os corpos, nas nossas atividades, com o tempo, com a escola, e novos mundos, pela tradução, são evocados, né? Invocam-se abalos que carregam uma força de contestação própria. São novas subjetividades insurgindo constantemente, né? Como invenção de escapes, a tradução nos força a pensar em um currículo como luta, literalmente, pela vida, atravessado pelo desejo de expandir para não morrer, né? Pela vontade de potência que faz ir além do estabelecido. Ela pode nos ajudar a pensar em um currículo que se afirme como potência de vida, em potência de alegria, não uma alegria ingênua, mas uma alegria política, que insiste em viver, né? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer, né? Conceição Evaristo fala um pouco isso, né? Num currículo que combata o desejo de morte mobilizado pelo projeto macropolítico de poder e de extermínio, que naturaliza algumas mortes, né? Durante a evasão escolar, se tiver algum professor de educação básica aqui, vai saber que foi muito difícil para todos nós, né? Todo mundo sabe todas as dificuldades que os professores passaram, né? A evasão escolar recorde. Nós estamos vendo os nossos terceiros anos vazios, efeito dessa política terrível, né? A forma desastrosa como muitas coisas foram conduzidas durante a pandemia, que só excluiu, só aumentou a exclusão. Com fome é muito difícil, né? Que a educação continue plena como ela está para a mídia ou para as secretarias de educação. A evasão escolar durante a pandemia continuou com números acentuados, né? O Enem, a gente percebe que os alunos perderam completamente o interesse. É muito grave, né, o que a gente está vivendo. Nós passamos por distanciamento, falta de contato, os encontros que não aconteceram, medo de pegar uma doença, depressão, solidão, medo da morte, né, rondando o tempo todo. E uma das atividades, essa é uma atividade de uma escola do coração, que é a Clotilde Rato, é uma escola produtora de um trabalho maravilhoso. Não é porque eu estou lá desde 2011, mas o Clotilde é uma escola que cria literalmente saídas, né? Ela propõe, a professora do SEMAR de arte, também tem autorização para falar, passar junto pela arte e escrever poemas que surgiram a partir da inspiração, né, da pintura Os Amantes, que ela propõe que seja reescrito para atravessar o deserto da fome, da falta de dinheiro, da pandemia, da doença, e juntos agregar forças, viajar na arte, né, para mais do que suportar, criar novas existências a partir da aliança, do encontro, diante das imposições pandêmicas. A provocação foi feita de modo remoto, né, no ensino remoto, proposto pela CEDU, nas plataformas, e os alunos escreveram poesias, textos, relatos, desabafos diários.
escrever foi uma forma de ajudar a atravessar um período tão duro. Esse aí é um exemplo, temos vários outros. Então, a gente tem que pensar, sim, a tradução para o ensino como um ato político. Essa é a Spivak, quem diz isso é a Spivak, né, uma autora que eu acompanho desde do mestrado lá na UFMG. Né, ela fala que a gente tem que pensar na responsabilidade ao traço do outro, mais do que nunca agora. Ao tradutor cabe a tarefa de se fazer entender na língua do outro. Ela diz, devo sugerir que se pense no traço, ao invés de pensar na tradução levada a cabo, concluída. O traço do outro, o traço da história, ou mesmo os traços culturais. Como invenção, a tradução, traz possibilidades infinitas, né, do jogo da proliferação contra a ortodoxia, contra a fixidez das formas. Esses movimentos evidenciam uma investida nos limiares, na potência da vida, na potência criadora da tradução como escape no ensino de língua. Né? Eu agradeço, é um conglomerado de ideias, né? Muita coisa junta. Toninho ia dizer, é muito conceito, mas é uma pesquisa que está nascendo, e esse nasceu por causa de vocês, assim, a culpa é toda de vocês aí, vocês do Observatório. É a gente que não morre, não é nem nascer, a gente não morre, porque tem gente que nem você fazendo essas... Eu estou sem palavras, eu estou roubando as palavras de Buda, estou falando que estou sem palavras. Carol... É apenas uma provocação, gente. Assim... bom, eu quero primeiro te agradecer muitíssimo. A sua fala, ela é um solavanco assim na gente, né? E ao mesmo tempo ela é um bálsamo. Estava falando ali no chat que ela é como se fosse água, né? Que penetra os poros, porque não é um jeito. Eu assisti a defesa de tese de Carol e eu acompanhei uma parte, né? E nós trabalhamos juntas por 2 anos na Clotilde Rato, né? Nesse projeto. E o que tem de potência, portanto, nas propostas que você traz é essa não separação da sua vivência com a sua reflexão. Por isso que é tão forte, é uma potência muito grande. E a gente não resiste, né? É verdade. Então, isso é muito forte. Então, assim, eu tenho 1000 coisas para falar, porque eu adoro esses assuntos. Eu acho que a filosofia da diferença, de onde a Carol... Um dos eixos teóricos dos quais a Carol parte, eu me aproximei desse campo durante o doutorado, com as leituras que eu fiz das versões do texto de Carol, né, em algumas fases do doutorado da Carol, eu aprendi muito mais sobre a filosofia da diferença, que na minha experiência lá atrás, até no jeito meu de escrever a minha tese, embora eu não renegue a minha tese, eu adoro a minha tese, ela vai virar livro, já está o livro previsto para o ano que vem, com orelha de Carolina, né, prefácio na orelha de Carol, a orelha Carol que escreveu do livro, né? Eu não renego nem nada, gosto do livro e quero que todo mundo tenha o livro, né? Se vocês não comprarem, eu mando o PDF para vocês. Mas o jeito como o Carol organiza as ideias e faz a sua proposta é muito mais orgânico com a filosofia da diferença do que eu consegui fazer. E por isso que eu estou te falando que eu aprendi, né? Mas eu acho maravilhoso poder ter essas propostas, e é muito poético ao mesmo tempo, e daí a potência, né? Porque é poético, e o poético desloca, o poético é o imprevisto. O poético, ele não crava uma posição fixa, né? E esse registro que é maravilhoso, repetindo isso, esse registro, esse modo de falar sobre as questões acadêmicas, que parece que é um registro não acadêmico, né? Por quê? Porque a gente tem expectativas de que supostamente o acadêmico teria que ser de uma certa forma. E daí o currículo, o ensino e etc. E aí tanto a tradução quanto essas abordagens da filosofia da diferença, dos cotidianos que a Carol também traz, desorganizam isso de uma forma muito potente, produtiva para a gente, né? Depois eu queria te perguntar o autor ou autora de Vida Besta que você mencionou. George Agamben. Vou colocar aqui para você. O Agamben, eu nunca sei pronunciar. Eu nem sei como é que fala o nome dele. Eu também não, então é por... tá. A língua do povo. Italiano.
Bom, estamos abertos e abertas, todas as janelas e portas e linhas de fuga para estendermos essa prosa aí com Carol. Quem quiser falar, perguntar, comentar, you have the floor. Vida besta do Agamben. Vida nua, vida besta, uma vida, se não me engano. Isso. Não. Vida nua, vida besta, uma vida do Peter Paubert, que é o da PUC de Minas, PUC de São Paulo. Achei. Mas é parte da vida besta que vem de Agamben, conceito Achei. de Agamben. O Peter, que é um cara que vale muito a pena ouvir, e a Sueli Ronick, da PUC de São Paulo, para pensar. Você pensa quando você fica um mês de cabeça para baixo quando você escuta essas duas pessoas. Leonardo. Boa noite a todos. Boa noite, Júnia. Boa noite, Ana Carolina. Estou aqui encantado e também muito tocado, porque eu tive uma experiência, logo que eu saí da formação, da graduação, todo serelepe, né? Passei no concurso da Prefeitura da Serra e fui parar em Jardim Tropical. E aí, chegando lá, tudo que você traz agora também tem uma importância muito grande para nós, professores, na sala de aula, no sentido de é uma forma de nos fortalecermos. Se à época, isso eu fiquei lá em 2013, 14, 15, e lá adoeci, porque eu simplesmente não conseguia me desvincular, chegar em casa e esquecer do que eu vivia na escola, do que eu via na escola, de uma menina pegar um pedaço de vidro quebrado para passar e eu falando de make-up com ela, sabe? Então, de tentar fazer uma festinha de Dia das Crianças e ninguém te dá apoio, ninguém te escuta, a direção não quer saber. Então, todos aqueles problemas que a gente já sabe, de tentar fechar uma carga horária de 25 horas trabalhando em 3 escolas diferentes. Então, eu fico pensando como a tradução é importante para nós que estamos, para quem está agora. Eu não estou mais vivendo essa realidade, porque eu continuo na educação, mas fui para um outro caminho agora, estou numa outra instituição, mas eu penso todos os dias nos meus colegas que estão nesse momento de tentar fechar 25 horas, e é fazendo isso que você falou, é trabalhando com eles, fazendo essa política diária. E eu quero falar da tradução como quinta habilidade, e você me traz muita luz nesse momento, para falar da tradução como ato de pensar tudo, de fazer com que o aluno traga a realidade dele, e isso é tradução, do que o professor Patrick está fazendo, de transformar isso em semiótica, transformar em dança, transformar em vídeo, e eu sigo isso na minha vida, tentando provar isso, que a tradução é um processo mental e natural. Então, parabéns, incrível, e é uma luz sempre no fim do túnel ter você, uma mulher preta, doutora, falando isso aqui para a gente agora. Ainda bem que existe esses encontros e você está aqui, e eu queria ter tido contato com você naquele momento que eu estava lá no Lílios Batista, que talvez eu nem estaria hoje onde eu estou, talvez eu ainda estivesse lá e tivesse sobrevivido, porque realmente eu fiquei doente. Então, todos momento desabafo, Júnia, desculpa. Imagina. Mas é impossível não, porque eu penso nos meus colegas de graduação e nos outros antes de mim e antes de mim que estão para se aposentar e estão naquela realidade que eu sei que é muito ingrata, que destrói muita gente. Mas também é muito gratificante ao mesmo tempo quando você consegue achar um dos caminhos, e um deles é a tradução, como forma geral. Fantástico. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, Léo. Seguimos aí para quem quiser fazer sua fala. Então, Leonardo, obrigada. Né? Fico feliz e me faz pensar, né, na sua trajetória, a sua trajetória de tanta gente, né? Mas a gente não... A pergunta inicial da minha tese é como as pessoas conseguem produzir uma escola tão inventiva diante de tudo isso aí que você está contando.
é a potência da invenção. São professores que criam todos os dias algo que faz com que ele tenha vontade de continuar. E a gente não tem que se sentir culpada quando a gente não consegue continuar, porque no caso de algumas escolas, existem encontros mais potentes, eu não vou dizer mais felizes, né? Porque as forças são muitas, é carga horária, é pouco tempo, nós precisamos viver, precisamos respirar, precisamos ir para o supermercado, a gente tem uma vida para viver, né? E eu acho que em alguns encontros a gente tem a felicidade, talvez escolas, de ter um grupo que consegue suportar junto, pela invenção, pela tradução, pela performance, pela invenção de uma peça, porque senão a gente pega as coisas e a gente vai embora para casa, né? A gente não faz isso. Não vai ser fácil, vai continuar sendo difícil. Um abraço, prazer falar com você, te conhecer aqui. Obrigado, prazer o meu. A gente pega as coisas e vai embora para casa, né? Isso é muito forte. A Miúda vai falar, a apresentação da tese de Carol, eu assisti toda, né? Defesa. Eu chorei do começo ao fim. É muito soco no estômago, gente. E aliás, que maravilha que você conseguiu usar os slides. Ainda bem que você conseguiu, porque as imagens são maravilhosas, né? São texto, As né? imagens são uma forma de dizer, né? Sem Que aquele dúvida. campo produz, que aquele campo, apesar de toda tristeza, vive, resiste, né? Eu acho importante trazer essas imagens. Eu tenho lá de Aristóbulo, eu tenho de várias escolas, eu acho que me acompanham. São capturas do cotidiano, são sutilezas, né? Miúda. Boa noite a todos. Ana Carolina, que prazer. Eu estou trêmula, estou muito emocionada. O relato do Leonardo me fez pensar também de como que eu desisti facilmente da sala de aula. O máximo que eu cheguei foi o estágio, foram as horas que eu tinha que fazer na escola pública, numa escola ali da Serra, e eu ia para casa chorando com o relato dos alunos. E já naquele momento eu compreendi que eu não ia dar conta da sala de aula. Mas como o Léo falou, né, eu estava ainda tão crua, né, vindo de outro país na época, então eu imaginava, eu não vou sobreviver nisso de jeito nenhum, não vou conseguir. E dali eu já terminei a UFES certa de que eu não ia para a sala de aula. Mas eu fui muito afortunada, eu acho que é uma palavra, né? Com o observatório, que eu acho que me deu a oportunidade, então, também de expressão. E sem falar das teorias e tal, mas você citou algo sobre os seus estudos, quando você tem que olhar o outro, né, em qualquer aspecto da tradução, em qualquer forma de tradução, você tem que ter consciência do outro. Pelo que eu entendi, foi isso. E isso, para mim, é extremamente cru no meu processo tradutório. Quem me conhece, Júnior, me conhece um pouco, a gente já fez alguns trabalhos juntos. A gente não deu certo, né, Carolina? A gente teve um projeto e depois não rendeu. A gente tentou, né? A gente tentou, mas a gente nunca sabe, né, o que nos espera. Então, eu acho que a gente se emociona tanto com você e a gente we can relate, como fala, a gente consegue compreender porque você fala de um ponto de vista que é muito cru e muito real. Não tem floreio, entendeu? E quando a gente traduz, eu acho que a gente precisa de chegar nesse lugar. A gente tem que ter, você tem que estar nu para você sentir a outra pessoa e para você tentar chegar, talvez, no mínimo expressivo que um processo tradutório requer. Então, muito feliz de ter te ouvido, seu trabalho é magnífico, parabéns, e só isso mesmo. Obrigada pela chance de falar.
É emocionante, eu fico emocionada ouvindo vocês também, e eu acho importante a gente não ficar se penalizando, porque cada um tem um processo, cada um tem um caminho. E uma coisa que o Ferraço diz muito, meu orientador, né? Foi o encontro. Eu fiquei muito pensando assim, fazer doutorado em educação, vou sair da linguística, foi uma preocupação, mas foi muito feliz, né, Júnior? Não sei, eu acho que eu pensei coisas que literalmente pensar como uma força, com a força da violência, né? Do que a vida traz. E ele diz uma coisa seguinte, ele diz o seguinte: a gente não precisa pensar a educação só como sala de aula. Eu produzo na sala, eu produzo escrevendo, eu produzo traduzindo. É um campo de experimentação. E você encontrou o seu na tradução, isso é maravilhoso. Leonardo encontrou em algum outro lugar. E nesses lugares vocês vão levar as sutilezas do nosso campo educação, onde vocês estiverem, né? A gente não precisa ficar... A gente fica pensando assim, igual vocês estão, nossa, mas eu não aguento. Não, não é assim. Vocês estão produzindo, vocês estão sendo potência, onde vocês estiverem. Esse lugar aqui é um lugar de formação, essa sala de discussão. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, a gente tem que começar a pensar que outras vias existem para além da sala de aula. Ela não é mole, não é a única também. Uhum. A Milda, muito interessante, né? Isso que você falou, que a coisa é cru. Eu adorei isso, só não vai entrar na minha tese, porque eu só encontrei você agora. Porque... É a cartografia, é um método que a gente usa, os cotidianistas, né, usam na educação. Leva um tempo para entender uma cartografia, principalmente como método científico, né, de pesquisa, há quem questione, mas nós fizemos uma pesquisa cartográfica. Na cartografia, ela dá essa abertura aí que vocês veem, talvez, que as pessoas sentem uma coisa de realidade na minha pesquisa, porque ela vem da rua, vem do povo. Eu não cheguei com pergunta. E toda vez que eu voltava, o Ferraz falou, isso aqui é você que quer, isso aqui é você que quer, isso aqui é você que quer. O que a escola está te dizendo? Excelente, maravilhoso. O povo. Então, assim, esse encontro com ele foi maravilhoso por isso. E que coragem, né? Porque... E que trabalho, né? Que você não imagina o que é. Assim, você chegar para ele e falar, você tem uma tese. Acho que faltava um mês para a defesa. Ele falou, agora você tem uma tese. Porque essa coisa de a escola te diz para onde você vai, o campo que vai te dizer é o povo, é o aluno, é uma coisa que te deixa inseguro, mas é forte, mas produz uma pesquisa, né, bem crua mesmo, igual ela falou, né, Júlia? Produz uma pesquisa da vida, né? Porque a gente está viciado, o nosso olhar é viciado. Não sei se é a melhor metáfora, né, a melhor imagem. O nosso olhar é viciado e o nosso pensar é viciado nos formatos que já estão dados. E quando Carol falava disso, isso aqui é coisa sua, não é isso que a gente quer, não é certo? Não é isso que eu quero. Quer dizer, é porque está no vício, né? Está naquilo que está formatado, naquela bitola que a gente já traz. E qual bitola que é essa, né, pessoal? Para quem está começando a graduação, é você fazer... e aí eu estou reduzindo, né, Carol, grosseiramente aqui, né? Teria que ter a Carol falar horas para a gente. É a gente reduzir, né? Esse olhar viciado é fazer as coisas de um modo alinhado com as macropolíticas, com as decisões que vêm de cima para baixo, como a Carol muito bem falou, a gente costuma achar que alguma coisa assim, eu anotei meio mal anotado, mas costuma-se pensar que o que conduz os processos de educação é o que vem de cima para baixo, que vem da LDB, da Base Nacional, ou da reforma do ensino médio, ou dos grandes conglomerados que cuidam da educação nesse país agora, né? Mas não é, né? Não é só isso, ainda bem, né? Porque a gente falava, tem muitos anos isso já, que a gente falava, não sei se você lembra disso, Carol, porque a gente estava junto na sala, que a gente estava fazendo uma fala, aí você fez um comentário e eu falei assim, o que a gente tem avançado por uma educação humana, muitas vezes nós não temos conseguido por causa da escola, do sistema, tá? Mas apesar do sistema educacional. E aí a Carol está falando da escola. Também é contraditória. A escola vai ter os seus entraves para o pensamento né, potente, para as vivências, para as performances
da potência, eu estou tentando usar aqui o vocabulário da filosofia da diferença, dos cotidianos, mas nem chega aos pés da Carol, né? Assim, e não sei se eu resvalo. Bom, é para resvalar, né? Essa é a ideia. É para escorregar, não é para fixar. Então, desse modo, a escola, ela me parece, né? E a minha experiência mais recente na escola foi com Carol, na Clotilde Rato, né? 2017, 2018 inteiro, 2016, 2017, 2018. A gente começou o projeto na escola no dia exato em que a escola foi ocupada pelos estudantes. Olha que maravilha isso. Tipo, imagina, a gente até no nosso texto, que a gente depois escreveu, está publicado aí, né? Um texto meu com Carol que eu às vezes indico para os meus orientandos, coitados, tem que ficar lendo a orientadora, mas é para ler a Carol. A gente nem explorou tanto quanto podia, mas imagina, a gente vai com nossa prancheta, com todos os conteúdos, com todo o nosso planejamento para o primeiro encontro do PIC Júnior, que é o Projeto de Iniciação Científica Júnior, financiado pela FAPES. Aí chega lá, a escola está ocupada. O que a escola está pedindo de mim? Outra coisa. Aí, se eu tenho tudo fixo, estabelecido, formatado, compartimentalizado, então, se a gente chega com tudo formatadinho, a gente não responde aquilo que a escola está vivendo. E o que a gente fez? A gente respondeu. A gente largou o planejamento de lado, fomos chamar o pessoal dos direitos humanos, os advogados que eram voluntários para poder defender os estudantes nas escolas, fomos procurar marmita quentinha, colchão, junto com mais dezenas e dezenas e dezenas de escolas que a gente visitava. Esse exemplo que você deu do primeiro dia da pesquisa lá, e você foi super ativa, né, no processo das ocupações, você está até em uma imagem sua no dia que a Justiça Eleitoral estava lá na escola, o juiz negociando com os secundaristas a liberação para votar. É literalmente o que acontece numa escola. Você chegou lá com a carta prescrita e o movimento te levou para uma ocupação. É isso. Você não tem a gente vai ter sempre um currículo definido, as políticas maiores sempre existirão. O que a gente tem que perguntar é por qual brecha a gente sai. Muito bom, hein? Eu ia pensar por qual brecha a gente entra, mas é melhor sair, né? Se não tiver, você cria um poro, fura a pele, rasga. Nossa, gente! É muito lindo, né, Leonardo? Ouvindo vocês falando aí a respeito do que vem de cima para baixo, né? Estou ouvindo agora muito em internacionalização do currículo. O que vem junto com tudo isso, né? Todo mundo vem especialista dos Estados Unidos para ficar vendo se o sotaque está bacaninha norte-americano. Alunos e pessoas dentro das instituições achando que tudo é a respeito de intercâmbio e acaba quem tem graninha fazendo esses intercâmbios, sendo que a internacionalização, ao meu ver, é muito mais do que isso. Eu estou com muito medo dessa história de internacionalização do currículo, que todo mundo está falando tanto. O que vocês estão pensando a respeito disso? Eu não consigo, eu não tenho elementos para discutir, mas quero aprender. Tenho as mesmas perguntas que você, Leonardo. Você tem medo dessa coisa da internacionalização? Eu estou entendendo que você está fazendo essa expressão. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Raiva. Raiva, né? Sim. Eu tenho indignação gigante com isso. Então, onde tem essa fumaça aí, tem fogo. Eu estou sentindo que vem uma coisa muito esquisita por aí. Essa discussão rola na UFES, claro, sobre a internacionalização na universidade, quer dizer, da universidade. É uma infâmia falar de internacionalização do currículo. Isso é engessamento, é imperialista, sabe? Tratando a periferia do sistema, que somos no sul do mundo, né? Os países periféricos, a América Latina, o Brasil, de uma forma que, né, promova uma homogeneização. Podem vir para usar, como é que é a Nara cantando? Pode me bater, pode me prender, pode até deixar-me sem comer, mas eu não mudo de opinião. Aí, assim, pode vir, pode fazer o que quiser, a gente vai fazer as brechas, né? Agora, claro, a gente também tem que lutar na estrutura, eu entendo assim, sem apostar as nossas fichas nela, né? A estrutura, a institucionalidade, acho que tem a perspectiva que Carol traz, ela tem uma discussão muito importante sobre isso, né? Sobre a limitação da institucionalidade.
A gente pode talvez colocar nesses termos, mas eu acredito que Carol colocaria muito melhor. Quer dizer, a gente vai abandonar a institucionalidade, as leis, os currículos que estão prescritos, né? A gente não vai abandonar, eles estão ali, dialogando conosco. Às vezes eles vão ser muito importantes, muito bons e potentes. Não sempre, assim como, enfim, como a gente está falando de todas as contradições inerentes a todos os processos. Eu não quero ficar falando muito, só vou mencionar que era até no link que você tinha feito, foi muito fluido, assim, você estava comentando a fala da miúda. Que alegria que você está aqui hoje, amiga, querida. Você falou assim, o povo que faz a educação acontecer todos os dias dentro e fora da escola. Aí eu pego um link dessa perspectiva. É claro que são perspectivas sobre educação que são muito distantes. Essa dos cotidianos, a filosofia da diferença, com, por exemplo, a pedagogia histórico-crítica, da qual eu estou me aproximando. Qual é o link que eu vejo aí? E eu não tenho pretensão nenhuma de fazer aproximações, né? São modos de pensar, de formular muito diferentes. Eu estou aí num trânsito porque eu sou tradutora e eu pesquiso tradução. Tradução bota você para lá e para cá, né? Ainda bem. Que é o seguinte, qual é o link? A pedagogia histórico-crítica não aposta na educação como uma forma exclusiva de promover a transformação social. Não é exclusivo da escola. Dermeval Saviani fala isso reiteradamente, né? Mas a gente não abre mão da escola. A gente não abre mão da educação escolar. E é essa força que tem a escola, né? A Carol traz a escola como espaço da performance, espaço da potência dos novos possíveis, né? É muito forte isso. E fica parecendo, porque assim, hoje eu encontro tradução, né? A gente não precisa pormenorizar, indicar, façamos tais e tais atividades, use assim, assado. Seria um contrassenso fazer isso. Porque é justamente esse entrar na corrente sanguínea do que a gente está pensando de um modo mais amplo, sobre a potência da tradução, sobre o fato de que ela desloca, de que coloca o traço do outro, acho que é essa expressão, diante de você. É o trânsito audacioso, corajoso, temoso, against all odds, contra tudo que está posto, é esse trânsito num espaço de diferença, que é muitas vezes pensado como irredutível, diferença entre duas línguas, por exemplo, entre grupos culturais e tal. E, portanto, a tradução parece que cai como uma luva nessa proposta teórica que você traz, né? Bom, eu entrei atrasada, já vou dando palpite. O que o Léo perguntou... Bom, boa noite, todo mundo. Mas, assim, eu estou arrasada que eu acabei perdendo Carol. Eu nunca me esqueço um congresso da Semana de Estudos Literários, na UFES, que vocês levaram, e você principalmente, o pessoal da Clotilde Rato, para apresentar. Eu fiquei assim, os alunos apresentando o trabalho, eu fiquei absolutamente encantada. E foi logo depois, porque eu entrei no ano da ocupação, né? Então, isso foi em 2017, provavelmente. Mas, enfim, o que o Léo perguntou, eu também tenho ojeriza com essa coisa de internacionalização, mas eu acho assim, se for inevitável, vamos chamar, então, chineses, indianos, né, escoceses, para a gente aprender sotaque escocês. Why not? Né? É isso aí. É cavalo de Troia. Eu já estou pensando nas minhas estratégias aqui. Eles não têm para onde, eles não têm como, eles não podem com a gente, não, gente. Não pode com formiga, não. Porque senão a gente vai eu vou na brecha da Carol. Vai na brecha da mas saída. tá vindo chumbo grosso aí, tá? Falei Carol agora só por causa da Júlia. Oi, Léo. Tá vindo chumbo grosso aí, cada vez mais. Está vendo aí já nos institutos criações de núcleo de internacionalização, assim como temos o NEABI, o NEPGENS. Então, estão forçando a barra, sabe como? Como se fosse uma coisa Disneyland, assim. Ai, é triste. Bom, hoje na aula do BIT, nós lemos um poema do Alex Polari, chama-se O Torturador, e da época que ele estava preso. E, assim, maravilhoso o poema,
Mas, assim, você lê, você pensa que ele escreveu hoje a respeito das medalhas, das pessoas que ganham postos, que são promovidas. Aí várias pessoas comentaram, nossa, parece que ele escreveu para o dirigente, para o desdirigente deste país, mas, enfim. Alguém mais para fazer alguma fala? É sim, Bernie, é o retrato do imperialismo. É isso, eu acho que é isso. O Lenin fala, né, que falava, né, que a fase avançada do capitalismo, o imperialismo é a fase avançada do capitalismo. A fase de hoje é a fase imperialista, né? E não sei se é Manuel quer falar. Manuel também tem Manuel. Eu quero. Outro que eu fiquei super feliz de ver, que eu fui da banca dele de TCC. Tinha um diálogo aí com essas coisas. Tinha um diálogo muito bom e eu amei que você falou, né, do meio ambiente na sua pesquisa, né? Eu vi um pedacinho dele ali. E, para quem não sabe, eu apresentei um TCC, né, com a Júnia me orientando, e a Ana Carolina sendo a minha segunda leitora. Tipo assim, foi fantástico. Eu agradeço muito a elas duas por terem me dado esse suporte para fazer esse projeto tão importante para mim, né, falando sobre tradução, mudanças climáticas e educação crítica, né, no meio disso tudo. E sua pesquisa, Ana, me inspirou muito assim para continuar pesquisando sobre o tema. E é isso, assim, muita força que ele me deu para continuar aí querendo pesquisar sobre isso e relacionar isso com a educação e trazer a educação para o meio disso tudo. E é isso. Legal, Emanuel, né? Tão jovem e quando a gente pensa nessa questão ambiental, a gente está falando da vida, principalmente daqueles que mais precisam do Estado, são os primeiros que morrem. Né? A educação ela não pode deixar de ser atravessada por isso, seja na tradução, seja no ensino. Né? Não tem como a gente escapar disso, é importante que a gente problematize tudo isso, né? Sem dúvida. Parabéns pelo seu trabalho. Foi lindo, foi maravilhoso, fiquei muito feliz. Parabéns pelo seu, mano. Fico muito feliz também. Um traço importante, assim, a experiência de ouvir a Ana Carolina falando sobre a pesquisa e falando da escola, como quem está na escola, né? Quando a gente fala que isso mexe muito, que é muito forte, né? Eu falei isso na minha primeira intervenção. Eu acho que a gente pode pensar na ideia... quando a gente... eu não sei se eu vou conseguir falar como eu queria, mas tá, vamos lá. É como se te humanizasse um pouco, porque joga para você questões que são... que você não tem como não se render. Você tem um momento que você não tem muito escape, ou você é desumano, ou você confirma a sua humanidade, para usar a palavra do Cândido, né, sobre a literatura, né, quando ele fala a literatura nos confirma em nossa humanidade. Eu canso de repetir essa frase. E é isso, eu acho que são muitos processos, né, são muitas linhas de fuga, né, muitas experiências rizomáticas, né, no campo da educação, que eu acho que a tradução, quando a gente insiste, por exemplo, teve um texto, não só com Carol, quando a gente trabalhou na Coletivo de Rato, mas também o texto que eu fiz com Fernanda Análise sobre a tradução e a literatura, a não separação, né, a não clivagem entre literatura e língua, por exemplo, língua e literatura. A tradução, ela faz essa mediação, né, de borrar, é isso que eu queria dizer. Porque a gente está falando aqui, de que a gente está falando exatamente? Que linha específica a gente está falando? É borrado, não tem algo muito específico, tem um campo mais ou menos estabelecido, uma temática geral. O que eu estou querendo dizer é que a tradução, nessa divisão tosca, que não é tosca nem nada, né? Coisa nenhuma, né, gente? É uma divisão pensada para ser assim, para que as pessoas estejam alienadas da humanização, do processo humanizador, que a educação que a leitura que a tradução é. Quer dizer, a tradução
possibilita que a gente borre essa fronteira para mostrar, não, quando você está na formação, é língua e literatura, não tem separação disso. Justamente porque temos falado, né, Pietra, na sua turma, né, sobre o fato de que a grande máquina produtiva do capital, ela depende de engrenagens, de pecinhas, de parafusos, que só sirvam àquela função, de manter a grande máquina em funcionamento. Quer dizer, qualquer escape, qualquer fuga dessa função vai dar enguiço na máquina, né? E é isso que a gente quer. E, portanto, a gente tem que promover uma educação mais ampla, humanizadora, buscar, né, nesses campos diferentes. E a gente está se encaminhando para encerrar, e façam as suas falas se quiserem, e Carol vai fazer as suas considerações finais daqui a pouquinho. Obrigada. Léo. Você fala em borrado e a gente pensa em tradução, e toda essa fala não pode, ao meu ver, e não deve ser academicista. A gente tem que ter esse pé lá, mas ao mesmo tempo ser cru, como Miúda falou que a fala de Carol é. A gente tem que ser direto com o povo e com o outro, com o interlocutor, com quem está ouvindo. Então, tudo que Carol traz, mesmo usando a terminologia e a nomenclatura que ela precisa usar, e eu achei lindo ela falar aí tem um termo que eu aprendi que pode ser usado aí, que é o do... esqueci agora. Pimp, pushers and prostitutes. Como é que é o nome? Pimper. Cafetino. Cafetinizar. Achei isso incrível, não sabia também que podia ser usado assim. Já quero ler mais. E ser direto, é ser cru. A gente tem que perder o ranço academicista. Eu luto por isso o tempo inteiro. Todo mundo que eu falo e que me pergunta a respeito de tudo, eu falo, tente não ser acadêmico, seja no momento que tem que ser, mas, por favor, seja direto com o seu interlocutor e seja compreensível, né? Que é muito necessário nessa hora onde está tudo borrado, mas a gente tem que ter o borrado para o bem, né? O bem borrado, se é que isso é possível. Ótimo. Estou colocando o livro aqui para vocês. Obrigado. Tá, obrigada, Léo. Muito bom, hein? Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? E a gente parte para as considerações finais de Carol? Acho que a Pietra tinha levantado a mão. Ô, meu bem, vamos lá. Levantei aqui. Eu só queria comentar, porque eu li, tá, Júnior, o livro que você falou pra gente ler, o Bartleby, o Escrivão. Ainda não terminei, mas tô terminando. Aí já comecei a ler, então, assim, sim, ouvi a sugestão. E aí, eu tava pensando nessa tradução, sabe, de quando a gente tá num lugar, eu tô já chamando o outro de Léo, né, nem conheço, já tô igual a Cristina. O Léo tava falando sobre ele na escola. Por favor. E como que ele se sentiu, depois saiu dali, sabe? E eu lembrei muito dessa leitura que eu tava fazendo, porque basicamente o Bartleby, ele simplesmente traduz a sua vida no momento antes para o que ele tá vivendo agora, e ele começa a querer achar a própria liberdade de uma forma bem, assim, diferente, vamos dizer, mas o que eu senti foi isso, que ele tenta achar a própria liberdade dizendo não para as coisas, eu prefiro não. E assim, aquilo foi me batendo uma coisa que basicamente faz uma tradução da vida dele, né? Tipo, quem eu sou, o que eu era, e o que eu quero ser, o que eu quero ter. E ele vai se traduzindo, então eu achei isso muito legal, gostei muito de todas as falas aqui, gente, tô aprendendo muito. E olha que lindo, né? Essa referência do Melville, que a Pietra coloca aí, Deleuze cita ela para falar disso tudo que eu falei, cita a obra no livro Diálogos todinho. Tem tudo a ver. Porque é a criação de uma coisa inesperada. Imprevisto. Exatamente. Gente, você fica coçando quando você lê esse livro, essa novela. Você fica assim, como assim? Leiam. Fantástico, Pietra. Maravilhoso. Eu quero agradecer pela potência do encontro. Vocês todos me provocaram muito. É isso que faz a gente continuar, né? Tudo que eu ouvi aqui me modificou um pouco. E eu só tenho que agradecer a vocês por todas as contribuições, pela escuta, pelo afeto.
Júnia, pelo convite. Foi maravilhoso, eu espero participar daqui para frente constantemente, ok? Muito obrigada, querida. Agradecer. A gente que agradece. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês. Obrigada, Carol. Muito amor para você. Juju e Luísa nem apareceram, mas tudo bem. Foram convidadas a se retirar. Oh, Se retirarem. São pequenas. Obrigada, gente. Boa, Obrigada, Carol. Vou deixar aqui o registro da alegria de encontrar a Pietra aqui. Pô. Meus olhos encheram de lágrimas no início desse encontro. Que alegria te ver, Pietra. Parabéns. Amo. Ainda tem a frase que a gente fez no projeto da escola. Eu lembro. Depois a gente vai trocar figurinha. Adorei. Eu estava pensando em você esses dias, sabe? Quando você não esquece de uma escola, de um grupo de alunos, está aí. Tão bom ver Renata Tomasi também aqui, que foi minha aluna. Tem outros que são meus alunos atualmente, mas alguns que já foram, né? Tem alguns alunos atuais e orientandos. Eu não estou citando nominalmente, mas vocês sabem que vocês moram no coração. Obrigada. Bom resto de quinta para nós. Beijo.